Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui resumir o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi lá em Cuiabá depois da partida. Suando bastante com uma toalha, ele já deu o tom, dizendo: olha, o calor aqui é insuportável. E mesmo assim, o Grêmio consegue uma vitória 2-1 que lhe dá uma boa notícia nesse Campeonato Brasileiro. Bom, gente, a primeira questão é essa. Renato dizendo: olha, o Cuiabá estava aqui há 8 dias, somente esperando, treinando para jogar contra o Grêmio. Mas o Grêmio é o time que mais viajou nesse começo de competição. Fez viagem pela Copa do Brasil, teve 3 partidas fora de casa, e aí ele até agradeceu a galera que foi para Caxias, que ajudou a torcida gremista, mas não era um jogo na arena. Agora, o cenário se inverte. O próximo jogo será na Arena, a semana será cheia para trabalhar e vários jogadores vão sair do departamento médico. Breno, Reinaldo, o Vidiaçante ainda não, o Pepe e o Carbacho. Breno, Reinaldo, Pepe e Carbacho. O Vidiaçante talvez seja o único que ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas as perspectivas são boas. Só que ainda tratando sobre essa partida, ele disse: olha, o calor é insuportável, e o Pepe deu uma dica valiosa para ele, dizendo que por ter jogado lá por 2 anos, sabendo que isso de fato, o ambiente, o clima faz toda a diferença, o que eles fazem? Jogam o primeiro tempo joga, cansa, não necessariamente precisa matar o jogo, cansa o adversário, e aí na segunda etapa o Cuiabá vai para matar. Sabendo disso e recebendo essa dica valiosa do PP, que mesmo estando em Porto Alegre, ajudou, contribuiu, ele fez o quê? Diz para os caras: se resguardem na primeira etapa, não precisa se matar, e mais do que isso, quando vem o segundo tempo, começa a fazer mudanças quando vê que a equipe está se perdendo ali fisicamente, porque isso faria diferença. Então o Renato foi bem preparado, é um jogo, é uma estratégia, futebol se ganha assim, isso faz diferença. 2 jogadores elogiados. O primeiro, Mila. Renato disse que estava acompanhando ele na base há um bom tempo, subiu, começou a treinar com o time principal, mas descia para o sub-20 apenas para jogar algumas partidas, para ter ritmo de jogo. E sabia que em algum momento a sua hora iria chegar. Vê ele muito bem, gostou demais, disse: olha, foi bem mesmo, aproveitou a oportunidade. Só saiu porque estava com cartão amarelo, e aí como viu, cara, ele podia fazer uma falta, e aí ia ser expulso, estreia, aquela história, ia trazer uma situação negativa, ele fez a mudança. Do contrário, gostou demais da atuação desse jogador e elogiou. Assim como o Galdino, que também entrou muito bem. Disse: olha, Galdino contra o ABC fez o gol, isso deu confiança. Mas nesse jogo não foi só pelo gol que de fato deu a vitória, foi porque ele cumpriu muito bem taticamente as ordens. O lateral dos caras estava passando a todo momento. Ele bota o Galdino ali e ele consegue fechar o setor. E isso faz diferença. Uma frase que eu achei marcante foi: subiu de produção na hora certa. É mais uma opção que eu ganho a partir de agora. O Galdino tá com moral com o Renato. Por exemplo, o Gustavinho não conseguiu subir de produção. O Galdino conseguiu. Isso vai fazer diferença a partir de agora. Outra questão comemorada: seu time soube sofrer, não importa, Campeonato Brasileiro é assim. Foi lá, teve pouca oportunidade, fez 2 gols, mais do que vários momentos que criava um mundo e fazia um único gol. Às vezes até vencia, mas isso o incomodava. Agora foi menos, mas fizeram os gols e depois souberam sofrer. Vai ser assim, é Campeonato Brasileiro. Talvez o ponto alto dessa entrevista tenha sido o lance da arbitragem. Por quê? Na última, o Renato tá doido para falar sobre isso, o repórter pergunta para ele sobre a mudança que claramente está acontecendo. Ele disse: olha, quero dar os parabéns para a CBF por essas 2 mudanças, porque não é para reclamar, tem que acabar com as reclamações, é muita reclamação. Reclamação do banco de reservas, dos jogadores que estão em campo e dos próprios árbitros. Contou que, eu não levei cartão amarelo, mas se eu reclamar, se eu pisar na bola, tem que dar o cartão. É muito chato isso. Todo mundo reclamando a toda hora. E estava na hora da CBF, e para quem não sabe ou não percebeu, a orientação nessas rodadas falou com o árbitro. Eu não sei, cara, ou seu cidadão, não sei o que, então, alguma coisa assim, mas foi reclamar, tipo, o juiz chamou o VAR e vai lá reclamar, ou o cara caiu e começa a reclamar assintosamente. Antes a orientação era assim: cara, o cara xingou, o cara ofendeu, aí dá amarelo. Agora não é para falar nada, não é para pedir pro árbitro marcar. Se o árbitro marcou, marcou, se não marcou, não marcou. Porque
um saco. E o Renato disse, tem o VAR. Ah, o Arthur não marcou o pênalti. Cara, tu caiu, o Arthur não marcou, segue jogando, faz o quê? Ou conta com o VAR. Não é pra ficar reclamando, porque isso só incomoda. Uma outra coisa, acréscimos. Tava muito chato. E o próprio Renato disse, olha, eu oriento meus jogadores a não fazerem cera. Mas se eles porventura fizerem, Marcelo Groi era o rei da cera, né? Mas tudo bem, se eles fizerem, tem que dar 10, 15 minutos, o que for de cera. Às vezes a bola passava longe do gol, o goleiro se atirava, fingia que caía, todo mundo via que não era nada. Então, se começar a dar 10, 15 minutos por jogo, vai parar com isso. O Renato também elogiou. Então, essas duas coisas. Primeiro, não é para ficar reclamando com o Arthur, se reclamar vai levar cartão, tá certo? Segundo, cera 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos por partida, não tem problema. É isso que tem que ser feito na sua visão. Então, 2 elogios para a CBF, também cumpridos por Renato Portaluppi. O que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.